Pessoal, bom dia. Hoje, com o andamento da reforma tributária da PEC 110 no Senado, lá na CCJ, o debate sobre a reforma tributária, um debate que vem há mais de 30 anos como um debate urgente, se coloca novamente num setor mais quente. E hoje nós vamos estar conversando aqui com Daniel Diotti, que é doutor em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, procurador da Fazenda Nacional, professor de Direito Tributário e Financeiro e membro da NEART, Núcleo de Estudos Avançados e Regulação Tributária da FGV Rio de Janeiro. Daniel, bom dia, seja bem-vindo nesse debate nosso aqui, que eu acho que tem muito assunto para debater, tem muito conceito aqui, que a gente pode até ver nas discussões, nas audiências públicas, todo trecho dessa reforma tributária. Bem-vindo. Com certeza, deputado. Bom dia também, muito obrigado pela oportunidade e vamos discutir um pouco sobre esse tema que, como o senhor bem colocou, está há 30 anos na agenda e a gente tem que tirar ele da agenda e colocar realmente em ação. O Brasil precisa disso há muito tempo. Pois é. Mas, Daniel, vamos lá. Você tem algumas questões, para poder saber como é que está o calor aqui, como é que está o andamento aqui, não é isso? É isso. A primeira pergunta que eu te faria, deputado, é sobre quais são as diferenças da PEC 110, que foi a PEC que realmente andou, né? Por um tempo foi a PEC 45, mas a PEC 110 conseguiu um roteiro legislativo mais tranquilo nos últimos tempos. Qual que é a diferença da PEC 110 para a PEC 45? O principal ponto é que a PEC 45 previa um IVA nacional. Então, era um único IVA fundindo os 5 tributos sobre consumo. Então, PIS e COFINS federal, tínhamos o IPI federal, nós tínhamos o IPI federal, desculpe, falei 2 vezes aqui, são 3 tributos já, fundia o ICMS estadual e o ISS municipal. Então, os 5 tributos que hoje orbitam em volta do consumo estariam num só tributo, que seria o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e que valeria para o território nacional inteiro, nas chamadas de alíquotas singulares. Então, cada venda que houvesse, haveria uma parte já que era federal, uma que é estadual e outra que era municipal, sendo que os estados e municípios até poderiam definir qual é a alíquota interna, mas que valeria para tudo, bens, serviços, locação, tudo, para cada estado. E municípios também poderiam fazer isso. Na PEC 110, e é um ajuste, acho que foi feito em função até de algumas exigências de órgão público, por exemplo, a Receita Federal não queria compartilhar a administração tributária, né, com os estados e municípios, que havia a ideia de um comitê gestor, que seria uma grande câmara de compensação, onde todos os recursos estariam sendo administrados lá. A Receita não aceita isso. Então, foi-se proposto na PEC 110 o chamado IVA dual. Então, no IVA dual, PIS, COFINS e IPI na esfera federal tem uma administração e ICMS e ISS teria uma segunda administração. Sendo que a obrigação acessória nota fiscal seria única, você vai ficar emitindo 2 notas fiscais. Única, mais com 2 administrações de tributação. E é interessante o que o senhor colocou, que, sobretudo, os 2 projetos eles querem simplificar. A PEC 110, ela, além de simplificar, ela mantém a autonomia das chamadas entidades subnacionais, né, dos estados e dos municípios. Até para colaborar com essa discussão, eu não sei se o senhor sabe, a minha tese foi sobre complexidade no sistema tributário nacional. Eu vejo que é um livro grosso, né? Dá uma olhadinha. É bem extenso. Então, me parece porque é complexo, que é né? bem complexo, há muita complexidade. Porque se fosse simples, seria uma folhinha pequenininha, né? Eu precisei de uma tese desse tamanho para falar que o sistema é complexo.
Então, eu vou trazer para o senhor 6 dados para te fazer a próxima pergunta. Eu, nessa tese, cheguei à conclusão que o nosso sistema tributário é o mais complexo do mundo, por 6 motivos. 4 entes cobrando tributo, estados, municípios, DF e União. A gente tem mais de 100 subespécies tributárias. Se a gente separar todas as taxas, todas as contribuições, a gente vai achar mais de 100 espécies. Como o senhor colocou, se a minha tese ficou muito grande, tem a discussão que se a gente juntar toda a legislação tributária no Brasil, dá um livro de milhões e milhões de páginas. Quinta complexidade. Com todas as hipóteses, né? Se ele for botando todas as hipóteses, né? Porque... For colocando todas as hipóteses, todas as leis de todos os municípios, de todos os estados. Quarta complexidade, além de ser extensa, é difícil de compreender, porque a gente não tem segurança jurídica. A quinta, o tamanho do nosso contencioso tributário. O ministro Luiz Roberto Barroso disse uma vez que se o Supremo parasse de julgar tudo que ele estava julgando, só as matérias de repercussão geral no direito tributário ele levaria 12 anos julgando. O Supremo só julgando a matéria tributária. E aí vem a sexta complexidade, que isso gera uma necessidade de compliance, de contratação de consultor, advogado, contador. Tem até uma máfia disso, né? Vamos combinar que existe até uma máfia por trás disso. E aí a minha pergunta vem em cima disso. Eu tenho certeza que o sistema vai ficar mais simples com a PEC 110, mas existe uma crítica que a gente está implementando o IVA, sobretudo da Europa, né, o modelo da Europa, e que esse IVA traz muita fraude. A gente vê até em filme, né, alguns casos de fraude lá do IVA na Europa. E aí algumas pessoas defendem que o ISS seria melhor que o IVA, como se a gente devesse continuar com esse sistema que está dando errado há 50, 60 anos. Então, eu queria saber do senhor como é que você responde a essa crítica, que é uma crítica que municípios e alguns tributaristas fazem. Essa crítica ela tem algum sentido na Europa, porque lá o crédito é dado pela suposição do pagamento do imposto na emissão da nota fiscal. Então, a obrigação acessória da nota, como acontece hoje, inclusive, você se acredita do imposto, mesmo que ele não tenha sido pago. Aliás, isso é um grande problema do sistema tributário brasileiro, porque se o fisco entender que você está se acreditando de alguém que está fraudando de forma contumaz, ele pode entender que você faz parte, inclusive, dessa quadrilha e está se acreditando indevidamente. O que acontece na Europa é isso. Agora, na proposta da 110, isso não ocorre. E nem na 45 isso ocorria, porque só se dava direito ao crédito se o imposto fosse liquidado. Ou seja, é um crédito financeiro assim, com lastro, né? Não é na suposição. Há críticos que falam, pô, mas peraí, aí o cara devia pagar, não paga, eu é que não vou me acreditar, então eu acabo sendo prejudicado. Bom, é verdade. Aí havia até uma sugestão, que eu até tinha feito para essa equipe na época, que fizesse mais ou menos o que acontece com o INSS hoje. A retenção do valor na nota. Então, como eu vou me acreditar? Eu estou comprando de você, por exemplo. Como eu quero ter certeza que você vai pagar o imposto, em vez de você pagar o imposto, eu retenho o imposto da nota, pago ele, porque esse crédito vai virar para mim, liquido o assunto. Tem um problema aí, tá certo? Porque as grandes empresas multinacionais provavelmente vão querer fazer isso para poder se acreditar e ter certeza. Mas tem um problema, porque a obrigação tributária continua sendo minha, mesmo que você vai reter. Se você não pagar, quem vai dever sou eu. E aí, lógico, tem discussões. Por outro lado, a vantagem é que vai ter uma fiscalização de cadeia de que eu vou começar a puxar a capivara de alguém para comprar de alguém ou para vender para alguém, tendo certeza de que ele é um bom pagador de impostos. Porque se ele for o ruim, ele vai me dar dor de cabeça. Né? Ou ele não vai pagar o imposto que eu devia pagar, ou
eu, comprando de alguém, não vou receber o crédito que devia receber. Então, tem essa cadeia. O que acontece na Europa, a fraude que se aplica na Europa, é de fato, até estavam falando de máfia russa, não sei o quê, que os caras criam empresas de fachada, geram supostos créditos, vendendo notas fiscais e gerando crédito, e o crédito não existe de fato. Portanto, o Brasil, nesse sentido, vai ser mais rígido. Na PEC 110, inclusive, existe um modelo que eu gosto muito, apesar de achar pouco liberal ele, de que nós vamos trabalhar no regime de caixa no pagamento do imposto. Ou seja, é no pagamento que é feita a retenção por um sistema, que inclusive o Miguel Aburrab está apresentando, né, que foi um dos criadores dos sistemas. Hoje ele tem um sistema de fornecimento, de abastecimento de supermercados, é um negócio bem complexo, acho que era a DataSul ou TOTUS, eu não lembro muito bem a empresa que ele iniciou, vendeu, criou outra empresa. Hoje é a Grid, eu acho. E que você pagaria o imposto conforme você vai recebendo, o que é uma outra coisa muito desejável para todo empresário. Porque hoje, quem faz o capital de giro são as grandes empresas com o meu capital de giro, que são uma empresa menor. Por quê? Porque ele compra pagando em 120 dias, mas o imposto vence em média 21 dias, ou seja, eu preciso ter capital de giro para poder financiar o imposto. E ele vende tudo à vista. Não há montadora no Brasil que não saia um carro de dentro da fábrica já pago, ou seja, via financiamento ou paga à vista. Mas a montadora paga todos os seus fornecedores em 120 dias, 90 dias. Ou seja, ela acaba usando esse poder para poder financiar o capital de giro dela com os fornecedores e os impostos, obviamente. Ela tem dinheiro, porque ela recebe à vista. Mas os seus fornecedores têm que ter capital de giro para financiar os impostos. Então, é outro ponto que eu acho que é importante. Ou seja, eu até entendo essa crítica, até vejo essa crítica, mas eu vejo que a solução dada na PEC 110 elimina essa crítica, porque só vai dar crédito se o imposto for pago de fato, senão não vai ter crédito. Óbvio que isso pode dar confusões ou reclamações dentro do sistema. Quanto ao pessoal que fala, não, mas o ISS é melhor, porque o ISS, se você vai lá, não tem crédito nenhum, paga coisa e tudo mais. Tudo bem, só que é um sistema cumulativo, porque aí todo imposto vira custo, ele não vira crédito, e dá zero transparência no processo, principalmente quando os processos são mais longos, porque o pessoal de serviço sempre fica olhando uma coisa muito imediatista, que é aquele B2P, né? Quer dizer, empresa para consumidor final. Tudo bem, tem esse serviço mesmo, a lojinha do bairro, sei lá, academia de pilates, a pousada, sei lá, alguma coisa que é vendida diretamente de um serviço de celular e tal. Ok, mas existe uma cadeia muito maior e muito maior valor, que é a B2B, quer dizer, o serviço prestado para a indústria, serviço para outro prestador de serviço. É o serviço prestado dentro de uma cadeia produtiva, que hoje gera custo e que com a PEC 110 vai gerar crédito e transparência, porque nós vamos saber exatamente quanto tem imposto dentro dessa cadeia produtiva. É interessante o que o senhor falou, porque aí a PEC 110 resolve nas duas pontas. Porque no PIS e COFINS você também tinha uma discussão da impossibilidade de aproveitamento do crédito no setor de serviços. Porque tem aquela discussão de insumo. O que é insumo? O STJ decidiu, mas a Receita tem outra interpretação e são, né, setores muito diversificados, com atividades muito diferentes e sempre geram um problema. E aí a gente tem no CBS, em âmbito federal, e o IBS, em âmbito subnacional, o setor de serviço é realmente menos onerado nessas relações business to business, né? Que mas eu vou falar uma coisa, Daniel, que acho que as poucas pessoas observam isso. Quando você tem o conceito de insumo, né, e o conceito do que dá e o que não dá crédito para você, a gente acaba praticamente criando um sistema tributário por setor ou por indústria do Brasil. Isso. Então, por exemplo, você tem uma refinaria.
você vai ter que assim, desmontar, ter toda uma visão de todo o teu processo para saber se o parafuso que aperta uma flange, ele é insumo ou não é insumo? Um catalisador dentro do processo de produção, ele é insumo ou não é insumo? Começam a vir questões conceituais e filosóficas do que é insumo dentro de uma cadeia produtiva. Sim. E que traz uma insegurança jurídica absurda, tem que trazer todo um mapeamento daquela atividade, a gente acaba tendo um sistema tributário por fábrica, por setor de atividade. Isso não faz o menor sentido. O menor sentido. Então, são coisas que, assim, realmente nós temos que eliminar. No setor de serviço, muito bem explicado, não tem o conceito de insumo, porque nada é insumo. Mas eles também saem muito prejudicados, porque acaba comprando um monte de coisa que não dá crédito para eles. Tudo que, teoricamente, viria de crédito para o setor de serviço, né, vamos falar de uma academia de ginástica, tudo que podia dar crédito lá, os aparelhos, equipamentos, o piso, a borracha, ou, sei lá, a iluminação, não gera crédito, é custo. Tudo aquilo lá é investimento perdido. No Brasil, inclusive, uma crítica a ser feita, se paga imposto sobre investimentos, uma loucura, além dos impostos sobre exportação. Então, a gente tem que acabar com isso. O que eu falo, Daniel, muito, a gente tem que parar de ficar tributando o DNA das coisas. A gente tem que só tributar o conceito do agregou ou não valor. Adicionou. Que é o conceito do IVA, valor. Né? É o IVA. Não interessa se é gato, se é cachorro, se é papel, se é luz, eletricidade, se é parafuso. Não me interessa nada disso. Me interessa o seguinte: a tua atividade adicionou valor? Sim. Ok, então você vai fazer uma contribuição para a sociedade da riqueza que você gerou. Não, a minha atividade não agregou valor. Então, desculpa você. Desculpa não, pô, que azar, tenta aí mais uma vez, mas você não precisa pagar imposto. E, deputado, se 178 países no mundo usam o IVA, não é possível que só a gente tenha a melhor solução com a carga tributária altíssima que a gente tem com o contencioso. Eu acho que só por isso já justifica uma reforma. Agora, eu queria trazer uma outra crítica que fazem para o senhor responder. O setor de serviços, talvez essa parte aí do setor que vai diretamente para o consumidor, né? A relação que o senhor colocou de Pilates, uma lojinha de bairro, esse setor tem argumentado que a carga tributária dele vai aumentar muito. Isso é verdade, isso é mentira, isso é uma meia-verdade que pode ser no início, mas a longo prazo a gente vai ter um aumento do PIB que compensa isso. O que o senhor pensa? Eu tenho assim, a clareza de que a maior parte desses B2P, né, business to person, estão no regime do simples, o que não altera na reforma tributária. O simples continua lá. O que vai ter algumas empresas no regime do simples que são B2B, talvez vão querer ir para o novo regime, porque elas vão estar na cadeia e vão querer se creditar, vão se debitar, e aí elas vão pagar até menos imposto. Porque, vamos falar a verdade, quem está no simples, ele paga pela presunção de um lucro, ou seja, ele paga sobre o faturamento, puro e simples. Ele não tem apuração de absolutamente nada, que é a simplificação. Mas, para determinadas atividades que podem estar no meio da cadeia, isso pode ser um péssimo negócio. É melhor cair para o lado do IVA, porque aí você só vai falar sobre o valor agregado. Então, para quem é pequeno, não muda nada, é até desonesto essa afirmação. Para quem é grande e está vendendo para pessoas, então um grande hospital, uma grande escola, realmente vai ter um aumento de carga tributária. Mas aí começa outra desonestidade. Quem é o consumidor de saúde privada? Quem é o consumidor de escolas grandes, privadas? É a turma que tem mais dinheiro. É a turma que paga menos imposto no Brasil, porque o nosso sistema é regressivo. Portanto,
Não vejo por que essa turma tem que ficar chiando tanto. A minha escola, que custa 10 mil reais por mês, 7 mil reais, vai aumentar. Vai aumentar sim. Aumentar 10%, provavelmente, alguma coisa assim. Mas essa pessoa tem capacidade contributiva e essa pessoa devia estar pagando. Eu sou uma das pessoas, e eu não vejo problema nisso. Mesmo porque o automóvel... Cortou aqui? Travou? Travou um pouco ou não? Para mim está ok. Mesmo porque o automóvel para essa pessoa que tem mais capacidade contributiva vai ficar mais barato. A roupa vai ficar mais barata. Todos os itens de produtos hoje que têm uma carga tributária muito mais alta vão ficar mais baratos. Então, não há o que reclamar. E, por último, as grandes empresas de serviço que prestam serviço para outras empresas, aí vai aumentar o custo sei lá, da portaria, manutenção e conservação da minha empresa. Vai aumentar o custo da minha empresa que faz o ERP, o CRM aqui da minha empresa. Vai aumentar o valor que você paga. Mas como a partir de agora você se credita da nota fiscal dele, vai ficar neutro. Não tem o que pagar. Assim, não, mas eu pagava 100 mil reais por mês aqui para a empresa de, sei lá, uma SAP aqui para poder fazer a gestão aqui do meu ERP e agora vai custar 110, 115 mil. Ok. Só que naquele 100 que você pagava, tinha 3% de imposto que você não se acreditava e agora no teu 110, você vai ter 10 que você vai se acreditar. Ou seja, não tem essa coisa de achar que vai aumentar a carga tributária. E nós temos que lembrar que o setor de serviços é provavelmente que vai ter maior benefício dessa reforma tributária. Porque nós estamos falando de um sistema que vai destravar a economia brasileira, que vai trazer segurança jurídica para o investimento no Brasil. Ou seja, nós vamos ter um avalanche de investimentos aqui que são geradores de emprego, que são potenciais a aumentar a renda média do brasileiro, e aí nós temos um consumidor que vai consumir muito mais serviço. E quando você pega a distribuição de renda, segundo o IBGE, 95% da população brasileira ganha até 5 salários mínimos. 95. Até 5 salários mínimos. Você não é consumidor de serviço. É baixíssimo o salário. E quando você vai ver até 2 salários mínimos, 63%. É uma quantidade enorme de brasileiros que ganham muito pouco. Então, nós temos que subir essa renda. Portanto, não há o que os serviços reclamar sobre essa reforma tributária. Eles estão olhando muito o umbigo deles. Meu negócio aqui. Eles não estão tendo uma visão sistêmica ou honesta sobre esse assunto. E é muito interessante, o senhor colocou que você tem uma visão liberal. E mesmo nessa visão liberal, verifica que a capacidade contributiva tem que ser observada. Então, algumas pessoas vão pagar mais porque faz parte do sistema que a gente criou. E como o senhor bem pontuou, a regressividade é atenuada pela própria ideia de neutralidade e o princípio do destino, né? E aí também... Boa também. Né? E uma melhor distribuição da carga tributária, porque hoje bens tem em volta de 43%, que o pessoal da CNI passou de carga tributária, serviços 20%, e o agro tem menos de 2%. Agora, quando a gente vê, por que serviço tem que ter uma carga tributária muito menor do que bens aqui no Brasil? E quem consome mais serviços, quem consome mais bens? Aí você já começa a ver regressividade dentro da própria carga tributária entre serviços e bens. A regressividade a gente já vê na opção que as pessoas fazem com a sua renda, né? Quem tem uma renda menor consome menos serviço. E um outro ponto que a gente tem que colocar é que, além de tudo, a gente tem a servificação da economia. Então, obviamente, a gente vai ter que mexer na carga tributária do serviço, porque a verdade é que ela foi reduzida porque ela não era tão importante antigamente. Então, foi uma escolha política, só que o mundo mudou com a digitalização da economia. A OCDE coloca isso muito claro nos estudos dela. A gente falou muito... Só para completar esse negócio do serviço também, né? É lógico que o serviço tem crescido muito, é muito importante e tudo mais. E aí a alegação do pessoal do serviço, não, mas nossa carga tributária não pode ser maior porque nós somos os maiores empregadores do Brasil. Que parece lógico, não. Aquele mais emprega paga menos imposto. Aí eu pergunto, mas se vocês vão pagar menos, quem vai pagar mais? É uma pergunta típica, porque a carga tributária tem que ser
tem que sustentar o Estado. Paga a Alguém indústria. tem que pagar a conta, né? Não, então paga a indústria. A indústria paga a nossa parte, porque a indústria que menos emprega, só que a indústria está entrando em processo de desindustrialização acelerado e precoce. Eu falo assim, lindo vocês. Muito bonita essa visão de que o Brasil é só serviço e que não vai ter mais indústria. A hora que a indústria pagar, quebrar ou virar uma indústria marginal, ela não vai mais pagar imposto, porque ela não existe mais. E aí essa conta vai ser paga pelo serviço de qualquer forma. Portanto, era interessante que nós equilibrássemos isso, como o mundo inteiro tem, porque o IVA europeu não tem distinção entre bens e serviços, é uma mesma alíquota. Todo mundo paga isso. E o setor do serviço lá está muito bem, obrigado, crescendo muito, porque a população tem uma renda alta e é consumidora natural de serviço. Deixa eu dar um dado para o senhor. Eu estava lendo um livro de um autor italiano na década de 60, que ele dizia que essa diferenciação de bens e serviços não tinha lógica na década de 60. E a gente traz essa discussão no Brasil hoje. Realmente são as tais jabuticabas que a gente insiste em descascar e comer ainda as podres, eu acho, né? A gente falou muito de consumo, a PEC 110, ela trata sobretudo do consumo, mas eu queria perguntar para o senhor se tem alguma alteração também na tributação sobre o patrimônio, né, IPTU, IPVA, e se mexe alguma coisa com o imposto de renda, né? Ou se ela fica só no consumo. Isso aí eu não vou saber responder com precisão, porque na original da PEC 110, que é aquela originária do Luiz Carlos Rauli, ele mexia no IPVA. Eu sei que no IPVA o que vai avançar é que jatinho, helicópteros e lanchas passam a pagar IPVA, que eu acho que faz sentido. Apesar de ter uma discussão antiga, da antiga taxa rodoviária única, isso, que virou IPVA, mas aí o IPVA ele é sobre a propriedade, não é mais taxa rodoviária. Então ficou um negócio esquisito, sabe? Eu acho essa decisão do Supremo é muito ruim. Não, além de ser ruim, ela é incoerente, porque na verdade ela acaba criando uma confusão terrível aí. Devia ter mantido a taxa rodoviária única como taxa mesmo para rodovias e outro imposto sobre a propriedade. Aí, ok, o IPVA que pegasse, então, as lanchas, helicópteros, jet ski, todo esse tipo de coisa aí, paga IPVA. E a taxa, ela é referente ao uso exclusivo de rodovias, tanto que tem taxa portuária, taxa aeroviária. Quem tem avião, helicóptero, tem que pagar taxa. Quem tem lancha tem que pagar taxa. Então, ficou uma coisa vai ficar meio esquisito isso aí, mas eu sei disso aí que tá lá. O ITR e o ITCMD, eu não sei como é que ficou na PEC 110. Eu não fiquei nisso que eu estou mais preocupado com a parte de consumo. De consumo, né? Acho que pararam de mexer nisso, porque quando você começa a querer mexer em muita coisa, é mais, vamos dizer, mais encrenca que se arruma, mais opositor que se arruma. Por isso tinha que focar mais só em consumo, mas eu sei que IPVA também tem essa discussãozinha aí. E o imposto de renda é uma outra proposta. É a proposta do governo, na taxação sobre a distribuição de lucros e dividendos, sobre ganho de capital, é outra conversa, é outra proposta. Essa virou uma reforma infraconstitucional, na verdade, né? Porque o imposto de renda, na verdade, você não tem que mexer muito na Constituição mesmo. E eu li um dado, e eu queria confirmar com o senhor, que a PEC 110 tem uma estimativa de aumentar o nosso PIB em 12% nos próximos 15 anos. Só a reforma, né? Só essa reforma aumentaria. E seria algo para o Brasil que está patinando desde a década de 80, né? A gente está mais se aproximando da Argentina do que qualquer outra coisa em termos de economia. Tristemente, é um alento, né? Se é que esse número é o verdadeiro, né? Se o senhor quiser comentar. Eu até acho que esse número é pessimista, viu? Eu acho que se a gente conseguir implantar o IVA mesmo, sem distorções, sem a confusão de que um monte de gente quer começar a puxar alguma coisa para o lado dele e tal, fazer a PEC 110 do jeito que ela está hoje, eu acho que a gente consegue mais.
o Brasil realmente está assim, com o freio de mão puxado com essa questão de contenciosos, com essa questão de insegurança jurídica, nessa questão de custo de apuração, né, as obrigações acessórias, toda essa energia que as empresas usam para poder cumprir as obrigações. Aí, veja bem, até por causa da porcaria daquele negócio de insumo, no insumo cria-se o bloco K, que vai lá querer que você faça todo um relatório do que é estoque, do que compõe o teu produto. É um caos tudo isso. Então, eu entendo que cresce mais. Até eu já escutei números até do próprio Bernardo Api, do Luiz Carlos Raul, de 20%. Mas essas são estimativas assim, difíceis de fazer. A economia, assim, o sistema tributário brasileiro está tão distorcido, a economia está tão distorcida que o que vai mexer, né? Assim, eu acho que vai mexer muito e para muito melhor, mas assim uma calculadora de estimativa é muito difícil, porque você vai ter toda uma mudança de comportamento. Tem setores que vão explodir de crescer, tem outros que vão ter que se adaptar. Então, isso aí vai ter que mudar muito, viu? A própria construção civil brasileira vai mudar completamente de comportamento. Ela vai industrializar inteira só por causa dessa carga tributária. E eu acho que tem um dado até psicológico. A nossa autoestima vai melhorar. Um pouco da nossa síndrome de vira-lata, infelizmente, né? Porque empreender no Brasil é muito difícil realmente por essa carga tributária. E eu posso falar para o senhor, eu como procurador da Fazenda Nacional, eu vejo do outro lado também como é que esse sistema é totalmente maluco. Eu fico enxugando gelo. Eu não quero que a minha vida seja enxugar gelo, não. Eu quero coisas mais interessantes para mim Porque e para o país, não né? dá sentimento de realização, né? Você sempre fica sempre repetindo e tal. Imagino que deve ser bem É. frustrante ficar numa função repetitiva que nunca tem fim, né? E agora, para a gente caminhar para o final, traz uma mensagem de esperança, porque há 30 anos eu ouço falar sobre reforma tributária. O Gustavo Franco, no último livro dele, não sei se o senhor leu, Lições Amargas, ele falou que a gente já está na reforma da reforma. Por que dessa vez eu, cidadão Daniel Giotti, professor de Direito Tributário, posso acreditar que a reforma vai sair? Não, não sei se você tem tanta esperança de que ela vai sair nessa legislatura. Existe uma conjunção astral aqui, um alinhamento astral aqui. Tem Urano no meio. Urano é da guerra, né? É o homem. Né? Mas aí o que acontece é o seguinte. Bom, qual que é o cenário? Amanhã deve votar na CCJ. Não estava fácil, porque muitos senadores, não sei, não entendo, não entende mesmo. E aí vão para o lado vamos dizer, vão do lado conservador. Já que eu não entendo, então melhor não avançar. Deviam entender, estudar mais e tal. Mas é um trabalho muito árduo, porque setores da economia que acham que está muito bom para eles, serviço, comércio, fazem lobby aqui, óbvio, está no direito deles, e vão acabando botando minhoca na cabeça das pessoas. E aí as pessoas têm medo de acreditar. Mas se passa na CCJ, que já é um bom sinal, ele vai para plenário, e no plenário é maior, né? Ampliado, são os 81 senadores. De novo, vai ter lobby tudo quanto é lado, a briga é feia. Vamos dizer que passe isso antes das eleições. Aí para tudo, porque vai ter todo o processo eleitoral, está todo mundo procurando se defender. E, teoricamente, teria, dentro da Câmara dos Deputados, uma janela depois das eleições. Outubro, novembro. Depende, que vai ter segundo turno presidencial, provavelmente. Então, vai novembro, dezembro. Teria momento para passar isso. Mas é apertado, é difícil, é muita gente contra. Então, não é um assunto simples. Não é mesmo um assunto simples. Mas a gente tem que acreditar. Eu, como empresário, sou um cara que abstrai e realiza, e acredita. Que se não acreditar, você nem começa o teu negócio, tá certo? Nem pensa em começar o teu negócio.
Então, nesse sentido, eu vou estar sempre otimista, querendo se melhor. Na verdade, eu vim para ser deputado federal, para poder lutar contra o custo Brasil, e um dos elementos grandes do custo Brasil chama-se sistema tributário brasileiro. Eu gostaria muito de poder estar fazendo isso avançar, entregar isso. Mas depende, vamos lá, a democracia depende de muita gente, e muita gente que talvez não tenha visão sistêmica e tudo mais. Então, infelizmente, a coisa não é tão simples assim. Eu acho que a boa notícia que fica é que, apesar de tudo, está se criando um consenso que o IVA é melhor. Então, já corrigiu a questão do crédito, já mostrou que a maioria dos setores vão ser beneficiados, então a gente tem que ter essa pontinha de esperança e esperar que os candidatos a presidente, todos eles, embarquem no IVA, né? No CBS. Eu acho assim, se a economia cresce, todo mundo cresce. Não tem essa de... Se a economia cresce 12%, 20%, nossa, que setor vai ser prejudicado? Nenhum. Então, nós temos que trabalhar muito para poder acontecer isso. E para a gente concluir, a gente não cresceu historicamente numa média que daria esses 12% nos últimos 15 anos. Né? Eu tenho essa impressão que o nosso crescimento... A gente vem com o freio de mão puxado. Aí vou falar uma frase do Roberto Campos que dizia que o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. A gente assim, é muito bom nisso. A gente, boom das commodities, crescimento sofrido, arrastado, tal. A gente tinha alguns crescimentos maiores depois de uma crise, mas isso é natural. Depois de toda a crise lá, Lehman Brothers, 2008, tal, que despenca. Você tem, obviamente, um rebate, né? 2, 3 anos depois, como um crescimento. Mas o Brasil, o tempo todo, muito abaixo do mundo. A gente pega o gráfico do mundo e nós estamos sempre um nível abaixo, assim, a gente não está na mesma sintonia ou acima. E nós temos todo o potencial para estar acima. Agora, nós somos geradores de custo, Brasil. A gente dá oportunidade para os outros. A gente perde as nossas. Nós temos que parar de fazer isso. Muito obrigado pela oportunidade e contamos com o senhor para a gente conseguir mudar esse sistema tributário. Obrigado, professor Daniel. E aqueles que escutaram aqui nossa bate-papo, acho que é uma conversa honesta, franca, real, do que é o nosso sistema tributário e o que nós temos que fazer para isso mudar. Todos, muito obrigado. Obrigado.